Olá, galera do terceiro ano, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem, com saúde? Bem, hoje na nossa aula de literatura, nós vamos fazer um passeio pela arte urbana, certo? Então, é a nossa aula 10. Vem junto comigo aqui e vamos entender, compreender um pouco a respeito de como que essa arte urbana se manifesta aqui no Brasil. Vamos lá. Bem, a arte urbana é considerada como a transgressão como motivação para a expressão artística, ou seja, é uma maneira de expressão que, de certa maneira, dá voz para quem não tem voz, certo? Então, a origem dela registra-se que essa origem é na França, em 1968, com alguns tipos de arte que foram encontradas nos muros lá da França. Nós temos também aqui no Brasil, na ditadura militar, também na década de 60 e 70, como vocês podem perceber aqui neste exemplo que eu coloquei, né, com uma pichação colocada aqui no muro no período da ditadura. E também nós temos vagões de trens com assinaturas de manifestantes de Nova York, também nos anos 60, lá nos Estados Unidos, como vocês podem conferir aí no livro texto, tá? Neste capítulo que eu estou falando hoje, que essas imagens que eu estou me referindo estão na página 108, tá bem? Como vocês podem conferir aí, tem um vagão dos Estados Unidos de trem mostrando justamente essa arte urbana, certo? Muito bem, e em relação à pichação e o grafite? Vamos lá. Olha só, o picho é uma linguagem cifrada, certo? Com símbolos estilizados, com a intenção de apropriação de território em centros urbanos por jovens oriundos da periferia, como vocês podem perceber aqui nesse exemplo, tá? Eles colocam alguns símbolos, algumas cifras, para passar a mensagem para outros pichadores também. E aí existem alguns estudos, né, de antropólogos, de sociólogos também, a respeito desse tipo de manifestação artística, tá? E leva-se em consideração que é algo que faz parte da arte urbana, como nós podemos encontrar, por exemplo, lá em São Paulo, muitos exemplos, e em outras capitais do Brasil também, ok? E aí nós temos o grafite, que é a utilização do espaço urbano como suporte artístico na composição de obras com cores e formas que comunicam determinada ideia ou conceito. São ideias diversas, são conceitos diversos que nós podemos perceber por meio dessa arte que é o grafite, tá? Como vocês podem perceber aqui, eu tenho uma relação intertextual, né, com a Mona Lisa, com a Mônica, e aqui a gente tem o dito, ei, respeitem as minas, tá? As minas e as monas, ou seja, é uma maneira de representar a voz feminina, né? Colocando aqui a Mônica e a Mona Lisa juntas para falarem pelas meninas, pelas mulheres, pelos travestis, né? Por todas essas pessoas. Então, é uma representatividade que demonstra diversos tipos de informação, tá? Como combate à opressão, como valorização artística, como símbolo de manifestação cultural, tá? Nós temos muitos e muitos exemplos. Olha só, Alexandre Orion é um dos exemplos, tá, de artistas nesse tipo aqui de grafite, né, no Brasil. A gente tem essa imagem aqui dele, lá em São Paulo, né, uma imagem, uma arte que ele fez com uma criança, meio que trazendo uma mensagem ambígua. A gente não sabe se ela está brincando com as casinhas, que a gente percebe que não são brinquedos, são casas representadas como o real mesmo, né? Como acontece lá na periferia de São Paulo. E ao mesmo tempo, a gente não sabe se ela está destruindo essas casinhas. Então ele faz aí uma brincadeira com a mensagem, trazendo uma informação ambígua para que nós, os apreciadores da arte, possamos tirar as nossas próprias conclusões, certo? Então a gente tem aqui esse exemplo e outros mais que vocês podem conferir na internet, nas redes sociais dele e em alguns sites também, trazendo exemplos de
grafite desse artista. Olha mais um exemplo aqui dos gêmeos, tá? Como a gente pode também conferir aí no livro texto. São os gêmeos Gustavo e Otávio Pandolfo. São artistas que têm recebido aí muitas homenagens, têm também viajado por muitos países, reconhecimento internacional, tá? Também são lá de São Paulo. E aqui são dois exemplos que eu trouxe para vocês, para que vocês possam perceber que eles têm aqui essa tendência mais colorida, demonstrando diversos assuntos, né? Eles fazem aqui bonecos gigantes lá em São Paulo. Aqui a gente já tem uma tendência mais de representatividade do homem trabalhador, um homem aparentemente nordestino, né? Com suas características aqui simples, que tem uma roupa aí lembrando as festas juninas, tá? Então a gente tem aqui uma mistura de informações, né? E eles fazem essa arte com muito brilho, com muita cor, com muita particularidade, representando então esses artistas aí paulistas também, ok? E a Imperatriz, vocês sabiam que nós temos também? Eu acho que vocês já viram por aí, né? Nós também temos aqui em Imperatriz artistas desse nível, né? Como, por exemplo, o Ednei Areia, meu colega. Eu peguei com a permissão dele, né, essas imagens aqui para mostrar para vocês, para que vocês possam perceber que essa tendência também faz parte da nossa cidade, né? Ainda bem, porque deixa a nossa cidade um pouco mais bonita com essas manifestações. Por exemplo, aqui ele representou Ayrton Senna, segundo ele foi a primeira imagem que ele pintou aqui na nossa cidade, né? Uma representatividade aí do esporte brasileiro. Aqui a gente tem uma criança pensando, já é uma imagem aqui que demonstra a importância da educação, tá? Aqui a gente tem, por exemplo, a representatividade de um seriado, né? Que é um seriado aí que marcou época e continua marcando, do Chaves, como ele faz aqui a Turma do Chaves, muito bonita mesmo, colocando aqui essa representatividade de um seriado que é bastante assistido. E aqui embaixo ele fez então uma homenagem ao gênio dos quadrinhos, tá? Que ele também fez aqui na nossa cidade, muito colorido, muito bem caprichado, como vocês podem perceber. Ele é realmente muito talentoso, tá? E aí eu pedi para ele gravar um depoimento pra gente, para ele comentar um pouquinho sobre essa arte dele, quando foi que ele começou, falar um pouco para nós a respeito desse talento que ele tem, tá? Ele vai falar agora com vocês. Beleza, gente? Então, partindo agora para a literatura com um olhar sobre os marginalizados, que também faz parte desse contexto da arte urbana, observem aqui comigo. Nós temos uma continuação agora na segunda metade do século XX no Brasil, uma continuação da tendência que começou lá no finalzinho do século XIX com o Cortiço, certo? A obra de Aloysio Azevedo, que mostra essa voz aí periférica, né? Colocando lá a história dos subúrbios, dos cortiços do Rio de Janeiro. Então, a gente tem essa obra como exemplo e também a proposta modernista no início do século XX, nas décadas de 20 e 30, com essa proposta também, né? E aí, o que acontece agora nos anos 60 e 70? Nós temos aí as temáticas, nessa literatura considerada com um olhar sobre os marginalizados, trazendo então como temas a violência policial, as drogas, a prostituição, tá? A realidade periférica do Brasil. Bem, nós temos como exemplo João Antônio, que é um contista dessa categoria. Ele retratou a vida na periferia carioca pela convivência entre bandidos e desocupados, pessoas simples e membros da alta sociedade, todos dividindo o mesmo espaço do submundo, como vocês podem conferir aí no livro Textos, tá? Na página 112, nós temos aí um trechinho da obra dele, ok? E nós temos também, que é a que eu vou ler para vocês, uma representação da voz da periferia. Nesse caso, gente, da Carolina Maria de Jesus. Vocês já ouviram falar nela? Então, poucas vezes
Na nossa história nós temos aí a própria voz periférica falando. Então, aqui no final do século XX, nós temos esse exemplo com a Carolina Maria de Jesus, que escreveu O Quarto de Despejo, um livro publicado em 1960, tá? E ela, como catadora de papel e moradora de favela, vem relatando aí as suas experiências colocadas nesse diário, que foi então publicado e foi um sucesso muito grande, representando então essa categoria, né, de pessoas que estão dando voz para a periferia. Como vocês podem acompanhar aí na página 112, onde nós temos um trechinho. Vamos ler juntos? Página 112, onde tem aí abaixo da foto dela, da Carolina Maria de Jesus, autografando o seu livro. Olha só, 19 de junho. A Vera ainda está doente. Ela disse-me que foi a lavagem de alho que eu dele que lhe fez mal. Mas aqui na favela várias crianças estão atacadas com vermes. O José Carlos não quer ir na escola porque está fazendo frio e ele não tem sapato. Mas hoje é dia de exame, ele foi. Eu fiquei com medo, porque o frio está congelando. Mas o que é de fazer? Eu saí e fui catar papel. Fui na Dona Julita, ela estava na feira, passei na sapataria para pegar o papel. O sapo estava pesado, eu devia carregar o papel em 2 viagens. Mas carreguei de uma vez porque queria chegar em casa, porque a Vera estava doente e sozinha. Como vocês podem perceber, esse trecho aqui que nós lemos demonstra um pouco do cotidiano dela. E vocês devem ter percebido também que existem aqui alguns erros gramaticais, certo? Erros de ortografia, né? Então, foram colocados de propósito mesmo, para representar aqui essa história e deixar com originalidade da maneira que ela escreveu. E aí a gente percebe um trecho que mostra os mecanismos que ela tinha para a sobrevivência, tá? É só um trechinho, inclusive a obra que nós vamos ler agora para esse segundo momento, essa lista 2, essa obra 2 da nossa lista do ano, para que nós possamos discutir e conhecer um pouco mais a respeito dessa obra, que representa muito aí do nosso país, ok? Muito bem. E, além disso, dentro desse contexto, nós temos a poesia das ruas, tá? A produção poética, ela tem um teor de denúncia social, convivendo com a visão lírica da cidade e das relações humanas. Por exemplo, nós temos esses 2 autores aqui, Sérgio Vaz e Adinha. Aqui eu tenho um trechinho do poema de Sérgio Vaz, que ele fala: gente miúda, Daniel não tinha documentos, RG, certidão ou carteira profissional. Não tinha sobrenome, não tinha número, nem cidade natal. Então, a gente tem aqui um poema, uma poesia que traz uma representação de uma pessoa periférica que não tem aqui essa forma de identificação, mas que, logicamente, como a gente consegue perceber, o autor faz dessa forma, escreve dessa forma, para representar essas pessoas que não têm vez e que não têm voz, muitas vezes, da periferia brasileira, acabando então trazendo um pouco de voz para elas quando ele vem representar essas pessoas aqui por meio da sua poesia. Beleza, gente? E nós temos também a denúncia com ritmo, tá? Como que a gente consegue perceber? Por meio da cultura rap, ou seja, a mistura aí de ritmo com poesia, que é uma tendência, que é uma influência do hip hop, ok? Então, essas letras, elas contêm afirmação da cultura periférica. O interessante é observar que são afirmações, geralmente são letras que não estão colocando a pessoa como vítima, mas sim colocando ali, muitas vezes, uma reflexão a respeito de superação, como a gente vai perceber agora no exemplo da música da Carol Conká, tá? Que é uma das pessoas que representa essa música agora, né, brasileira, desse finalzinho aqui do século XX, e está com uma grande representatividade, um grande sucesso por conta dessa representatividade que ela traz, dessas mensagens que ela traz, como a gente vai ver agora com uma homenagem que ela fez para a Joyce Silva, atleta brasileira da modalidade de luta olímpica. Vou colocar agora aqui para a gente ouvir, tá? Vamos lá.
Então vai. A valentia vem de berço, só agradeço. Sagacidade é o que vale desde o começo. Por isso eu peço, força e proteção. Bênção não tem preço, cada um dá uma missão. Se quer tentar pode vir que der, sem comparação, sempre palpitação. Quem aguenta não chora, enfrenta a pressão. Planta do pé tá no chão, sangue dos meus ancestrais no coração. Alcançando a vitória com as próprias mãos. Alcançando a vitória com as próprias mãos. Com as próprias mãos, se é pra vencer, deixa quem sabe fazer. Tô na luta, sou mulher, posso ser o que eu quiser. Se é pra vencer, deixa quem sabe fazer. Tô na luta, sou mulher, posso ser o que eu quiser. Posso ser o que eu quiser. Posso ser o que eu quiser. O que eu quiser. Posso ser o que eu quiser. Segundo round. Beleza? Um trechinho aí para vocês perceberem como que ela, em homenagem a essa atleta, a Joyce da Silva, acaba então trazendo um discurso de representatividade para as várias mulheres do nosso país, de maneira específica, né, trazendo aí um destaque para as mulheres da periferia, certo? Dando voz e mostrando um discurso de superação, como ela coloca aqui nessa música, dizendo que ela pode ser o que quiser, né? Ou seja, fazendo aí um discurso de valorização para essa mulher e, logicamente, não só para ela, mas representando muitas outras, tá? Então, gente, espero que vocês tenham compreendido. Aqui nós temos um recorte dessa arte urbana, tá? E periférica, né? Como nós vimos. Façam os exercícios, ouçam mais exemplos de poesias e também de músicas com esses autores que eu coloquei aqui para vocês, que com certeza vocês vão compreender mais. E visitem o Instagram do Ednei Areia, que é aqui da nossa cidade, para vocês conhecerem outras obras dele, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.